Esta é mais uma produção do Grupo Socorrista Itaporã. Abra seu coração e se ligue com Jesus. Eu sou o Walter, estou como presidente da Casa de Itaporã, para quem não nos conhece, e dou assim as boas-vindas a todos que vieram pela primeira, pela milésima, não importa quantas vezes, e que aqui possamos falar um pouquinho e refletir sobre aquilo que o Mestre e a doutrina espírita nos dá como referência para que a gente possa ter uma vida em mais abundância, em mais condições, em maiores processos de esperança e de crescimento. Que é esse o objetivo, falar ao coração de vocês, não tem outro motivo, e falar com alegria e com essa esperança para que a gente possa se motivar. Nós vamos hoje estamos tomando como base um livro que nós recomendamos para aqueles que gostam dessa reflexão, que chama-se Renovando Atitudes, do Espírito Ramete, e psicografado por Francisco Espírito Neto. Então, ele vai ter várias lições de reflexões, e a de hoje chama-se Palavras e Atitudes. E as reflexões que ele faz se baseiam no Evangelho segundo o Espiritismo nesse livro. Essa lição exatamente é do capítulo 18, item 6, no qual Jesus, dentro do título, muitos são chamados, poucos são os escolhidos, que nós vamos entendendo o que Jesus queria falar com as suas parábolas, quando ele nos convida a entender o caminho que nos leva ao Pai. E uma das palavras de Jesus, uma das suas metáforas, era: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos de Deus. Uma rápida entendimento para a gente entender um pouquinho isto. É o rei que estava dando o festim, a festa de bodas. Então ele manda chamar as pessoas representativas do povo e para aquela festa. Essas pessoas não vão. Um foi para a sua casa de campo, o outro vai para o seu negócio e não aparece. E os outros que estavam também abaixo, não só não foram, como pegaram, emularam, ou seja, judiaram dos cordeiros, do cordeiro que tinha, tá ok? E zombando, e o sacrificaram. Aí o rei dá a seguinte ordem: então você vai pela comunidade, sai comunicando para todo mundo vir na festa de bodas do rei. E aparece toda uma multidão, pobres, ricos, cultos, não importante, e sentam. O rei olha para uma dessas pessoas e fala assim: você vem na festa de bodas do rei e não vem adequadamente vestido, e pede para retirá-lo. É doido isso? Então vamos tentar explicar um pouquinho o que quer dizer, tá ok? O convite, o rei é Jesus, que vem como filho de Deus para poder trazer as boas novas. E aí ele convida quem? Aquele que era o único povo que era monoteísta, os judeus, desde Abraão, desde de todo o ensinamento depois que vem até Moisés e tal, que dizia de um Deus único. O restante era tudo politeísta. Os outros não tinham essa condição. Aí o que acontece? Alguém que tenha o Creta Azul escuro, FCI 2B54, se for para cá, ele tem que tirar, ou não precisa ir lá que já vão levar. Não tem problema nenhum, ok? Então, diante disso, o que acontece? Voltando para a festa. Então ele convida, eles não aparecem. Não só não aparecem, como começam a zombar de Jesus e o vão levar depois à crucificação. Então ele vai e leva para todas as pessoas, mas nem todos tinham ouvidos de ouvir, olhos de ver. E aí, por isso que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não é diferente até hoje. Olha quantas pessoas nós temos aqui, tá ok? Quantas pessoas buscando, de alguma forma, respostas para suas vidas. Essa advertência de Jesus, portanto, vem alertar a gente que fala que é cristão, que tem uma vida, que quer, de alguma forma, entender como nós usamos o que a gente recebe. Como você utiliza das suas palavras. Como que você se utiliza da comunicação.
Nunca se teve tanta informação e a comunicação nunca foi tão distorcida. As criaturas estão cada vez mais doentes. E existem aproximadamente no mundo, só para vocês terem uma ideia, mais de 7.000 idiomas, só que eles vão morrendo. Existe uma tribo que ela não utiliza direita e esquerda. Não existe esse vocabulário direita e esquerda. Ela diz simplesmente norte, sul, leste, oeste, sudeste. Então, quando ela fala bom dia, para o outro, bom dia. Como vai? Para onde está indo? Ele fala a sudeste daqui. Você imagina se ele não souber para onde vai? Ele só fala bom dia. Tá ok? Muito bem. Essas mesmas pessoas têm o seu modo de direcionar-se. De uma forma muito simples, fechem os olhos um pouquinho, é rápido, só fechem os olhos para vocês entenderem a comunicação. Eu quero que vocês agora me apontem com os dedos para onde fica o sudeste. Levanta a mão. Levanta a mão. Por favor, levanta a mão para todos verem. Onde você acha que é? Não precisa saber. Onde fica sudeste? Todos levantando as mãos, por favor. Para vocês verem como a comunicação é interessante. Abre os olhos agora. Para onde eu vou? Isso é a comunicação. Vê que coisa interessante. Quando a gente não conhece, a gente comunica mal. A gente começa a tentar descobrir. Eu também não sei onde fica sudeste, então não há problema nenhum, tá ok? Não é vantagem de vocês não saberem, tá? Muito bem. Não é para levar em discussão onde fica sudeste, que é só para dar o exercício, por favor. Para vocês entenderem. E por que eles fazem isso? Porque eles não se orientam por pessoas. Nós falamos o seguinte: à minha direita as coisas acontecem. Ele fala, à minha esquerda as coisas acontecem, a música acontecem. Então, dependendo para onde eu estou virado, meu ego, é o que eu digo aonde estou me relacionando. Minha direita, minha esquerda, minha frente. E por isso que na comunicação nós temos graves problemas, porque cada um entende da sua forma, do seu modelo mental. As memórias, elas são gravadas muito rapidamente. Existem estudos científicos sobre isso que é muito bom, que vai mostrando, por exemplo, como você pode aprender, inclusive idiomas mais rápidos. O que é memória? E nós ainda temos uma falha muito antiga do que era, o que é essa memória. Na memória, ela é o que te traz toda a adaptação criativa, que te traz todo o processo de tomada de decisão, que faz com que a gente tenha isso na vida. O Evangelho ele vai nos trazer, que enfatiza a importância das nossas palavras e atitudes correspondentes à nossa fé. Ora, o que quer dizer isto? O que é fé? Vocês já aprenderam o que é fé? Vocês falam muito. Eu tenho fé, eu quero ter fé, eu quero ser atuado, eu quero ser ajudado. Eu quero que resolva meus problemas. Ocorre que quantas pessoas chegavam diante de Jesus e nem todos eram curados, ou nem todos que chegam num centro, em qualquer religião, e são muitas, vão obter aquilo que desejam. Por quê? Porque não há uma harmonia no que ele deseja, no seu coração e no seu modo de pensar. Aquilo que ele fala não corresponde com a atitude que ele tem. Senhor, Senhor. Então diz nessa lição, nessa metáfora de Jesus, ele fala, chegará um dia em que são os tempos chegados, né? Muitos já ouviram falar, no meio espírita é o período da transição planetária, e todos os outros estão chegando aos finais de tempo, existe várias religiões ou filosofias dizem isso com muita clareza, porque percebem o movimento que está acontecendo. Então ele fala, vai chegar um dia que o dono da casa, que é Deus, tá ok? Que o dono da casa vai fechar a porta. E aí não adianta você ficar batendo, Senhor, Senhor, porque ele vai falar, quem é você? Ah, eu ia lá no centro toda quarta-feira. Nossa, eu adorava ouvir palestra.
Entenderam? Quer dizer, o que você fez de atitude que está te renovando? E as palavras trazem muitos processos. E a atitude de renovação, se não é feita, fica vaga. Você não consegue ter no teu lar, você não consegue ter no teu trabalho, você não consegue ter na tua vida algo sólido. Ele não flui, porque a tua palavra e a tua atitude não estão se falando. Aquilo que você faz não é aquilo que você fala. E é um dos maiores problemas que nós temos hoje em todas as áreas, quando estamos trabalhando dentro do processo de transformação. Elas refletem com certeza as nossas conquistas, as palavras elas refletem aquilo que nós acreditamos, mas elas também são agressivas, vazias e negativas, tá ok? E essa cena, para quem não está nos vendo aqui, a mulher brigando com seu marido, o que está representando aí? O que vocês acham que eles estão falando? Não, eu não quero comer isso de noite, é isso? Vocês acham que é isso ou não? O que vocês acham que eles estão falando aqui? Você não me ouve. Você é que não sabe de nada, do que você está falando? Vocês conhecem esse diálogo? Já ouviram? E aí é tudo que a negatividade pretende. Por quê? No campo espiritual, o que ocorre? Nenhum espírito funciona na tua vida se você não permitir. De novo, nenhum espírito funciona na tua vida, ou seja, interfere se você não permitir. Você pode vir, por estar trabalhando por Jesus, ser atacado por entidades espirituais, mas existe a ajuda do bem. Agora, quando você fala, eu estou com um problema, me tira o meu problema, qual é a tua palavra no dia a dia, que tem sido de que jeito? É essa? Acusadora? Julgadora? Como que é? Você acha que é o certo da razão? Como será que nós estamos funcionando? Aí os espíritos aproveitam. E aí é que vem na vozinha da nossa influência, que eles conseguem penetrar nos pensamentos e falam, você está vendo? Você está vendo? Ó, está vendo? Não te ouve. Você é bobo, larga de uma vez. Larga de uma vez. E aí procuram a gente desesperado. Ainda hoje tem gente que nos procura, às vezes hoje mesmo ainda. Walter, você precisa me atender hoje porque eu quero me separar. Falei, então se separa primeiro e depois eu te atendo. Por que você quer? O que ele quer na verdade? Conselho. Saiam longe. Tá ok? Reflexão sim. O que você ganha com isso? Porque o que você está permitindo? Não é no desespero, nem com as palavras agressivas que nós conquistamos o outro. E isso já não é mais somente um campo filosófico ou religioso. Isso é científico e eu vou falar já já. O que acontece quando você faz isso? Então, por que Jesus pede amorosidade? Por que ele fala do perdão? Por que o Espiritismo pede o quê? Seja benevolente com o outro, tenha misericórdia, compaixão com a atitude do outro. Porque você não é melhor do que o outro, embora a gente se ache. Mas você não é, você tem os mesmos direitos que ele tem de falar sim ou não. Ainda essa semana eu também dizia para um trabalho profissional que estava fazendo, a pessoa, mas ele, Walter, tal, meu sócio, minha sócia, eu falei, mas ele, você tem, eu faço uma comparação que é bem chocante, é que são casados, eu pergunto assim, você tem direito de ter um outro companheiro? Ela, ai Walter, eu falei, não falei para você ter. Falei, se você tem o direito de ter, o direito eu tenho. Então, ele tem o direito de ter uma outra mulher, eu mato ele. Eu tenho o direito, mas ele não. Por quê? Porque nós estamos buscando no pensamento, nas atitudes, aquilo que nós falamos da boca para fora, como é dito o ditado, e não o que o coração está dizendo. Por isso que nós sofremos tanto nas relações também. E aí os espíritos, como eu falei, é muito normal eles abusarem, né, atacarem. Nós temos no processo reencarnatório, como o Espiritismo, que a única diferença que vocês vão encontrar, gente, de um local do bem,
é a concepção que ela tem, a filosofia que ela tem sobre como é a existência da vida, o porquê que nós existimos, tá ok? Se você vai numa igreja, se você vai veio de qualquer outro local, você vai perceber que a diferença são as palavras que são usadas como filosofia daquilo lá. Uma dos princípios básicos da doutrina é a palavra que muda tudo isso, que é a reencarnação, que mostra a lógica do porquê os espíritos sofrem ou passam pelo que passam. Porque senão não teria lógica de uma criança nascer doente, de pessoas estarem pobres, outras ricas, não teria lógica divina, inteligência divina. Você, se tivesse filho, não faria isso. Então, a oportunidade do espírito reencarnar é a grande magia. Aquilo que você aprende hoje, não importa a idade que você tenha. A vozinha de quase 80 anos tinha um sonho. Ela queria aprender a tocar piano. E ela, na palavra e na atitude, era uma coisa única, era reconhecida até por ser cabeça dura, porque ela seguia o que pensava. E ela está lá treinando as netas, as filhas que já estavam também quase partindo, chegam para ela e falam: mas mãe, para quê? Ela falou assim: só tem tão pouco tempo, mãe, só vai ficar querendo aprender piano. Ela fala assim: você não entende, filha, eu não estou aprendendo piano para essa encarnação. Eu já quero nascer na outra sabendo tocar piano. Quer dizer, essa é a virtude sendo desenvolvida. As palavras, portanto, elas podem ser múltiplas, elas podem ter várias. Eu vou colocar aqui, eu vou ler algumas para vocês pensarem como nós falamos às vezes palavras vazias ou sem sentido. Por exemplo, eu prometo que vou mudar. Vocês já ouviram isso ou não? Vocês já ouviram, vocês nunca falaram, com certeza. Só ouviram, tá ok? Quer dizer, o que acontece? Sem ações concretas para apoiar essa mudança, a promessa é apenas uma palavra vazia. Eu prometo que eu vou fazer, mas não há atitude que mostre isso. Então, quando você quiser fazer uma mudança, não prometa. Faça. Faça, não tem melhor modo de... eu vi essa semana uma fala do que já desencarnou, que foi o Silvio Santos e tal, e ele dizia 10% de inspiração, 90% de transpiração. Thomas Edison, que colocou a lâmpada elétrica, ele falava 1% de inspiração, 99% de transpiração. Né? Por que quer dizer isso? Não adianta você ter ideias se você não coloca em atitudes. Não adianta você ter falas bonitas se a sua atitude não corresponde ao que você está falando. Porque você vai ser cobrado por aquilo. Tá ok? O mais próximo possível da tua verdade. Julgar, vão te julgar. Não se preocupe. Mas quando você tem coerência nas tuas atitudes, você não se preocupa com aquilo que estão falando. Chico, através de Emmanuel, tem uma frase muito interessante sobre isso. Se alguém te acusa por aquilo que você está fazendo, é mentira, o que você tem que fazer? Silencia. Não é verdade? Agora, se é verdade com o que eles estão falando, o que você tem que fazer? Silencia. Porque é verdade, muda. Tá ok? Quer dizer, de toda forma, em algumas situações, a melhor situação é não responder. Porque também passa a ser uma resposta. Mas eu vou também dar uma dica de resposta. Porque falar para não fazer e não dar dica é maldade daquele que está falando, né? Muito bem. Eu me importo com o que você sente. E o pior é que a pessoa fala: eu me importo com o que você sente. Né? Ele importa tanto que ele já grita com o outro, tá ok? Quer dizer, por que ele diz isso? Sem demonstrar. Se não houver dedicação de tempo e esforço real, esse compromisso não passa de uma afirmação vazia. São palavras vazias. Eu me importo com o que você sente. Sem demonstrar empatia ou consideração pelos sentimentos do outro, essa frase perde seu valor. Tá ok? Pode contar... Vocês já ouviram essa? Pode contar comigo. Na outra encarnação. Se a pessoa não está disponível ou não oferece suporte quando necessário, essa frase é apenas o quê? Formalidade. Pode contar comigo que eu vou te ajudar. Eu sei que tem vários advogados aqui, eu não vou falar que essa é frase predileta de advogado, porque eles vão me bater em mim depois na saída. Mas pode contar comigo.
Quando você vai contar, não pode contar. Amigos que falam isso também é bom, né? Quando você precisar, tá ok? Enquanto lembra-se do filho pródigo de Jesus, ele pega todo o dinheiro do seu pai, sai com tudo, cheio de amigos. Quantos amigos deviam dizer para ele? Pode contar comigo. Ele gastava tudo. Quando ficou sem grana nenhuma, onde foram os amigos? Desapareceram, ele volta para casa e pede emprego para comer, pede permissão para comer junto dos empregados. O reconhecimento de que ele estava retornando a um grande banquete. Isso simbolicamente é a parte espiritual. Vou te dar um retorno breve. Parece aquelas... Quando você liga para saber de alguma... A parte da saúde... Assistência médica fala muito isso. Já te dou logo uma resposta, né? Quando não há um retorno efetivo, ou ele é constantemente adiado, a promessa se torna vazia. Então não use isso se você não vai fazer. Não use essas frases que machucam as criaturas humanas, porque você está indo contra aquilo que você vem aqui buscar, que é conhecer as leis divinas, que é conhecer o que o Cristo está nos trazendo, dentro da tua condição. Não se preocupe em ser maior, ser melhor, não se acanhe se usar as 7 que estão aqui, porque sempre há uma oportunidade. Essa é a grande lei divina. Sempre há esperança quando a gente se movimenta para o bem. O que não pode é o quê? Ouvir e continuar. Ouvir e continuar. Porque aquele que muito for dado, muito será exigido. Essa também é outra promessa do Cristo. Estou sempre aqui para te ajudar. Eu estou sempre aqui para te ajudar. Só que quando você precisa, eu não estou. Mas como que eu vou saber que você precisa de ajuda? Você não falou? Então, olha quantas frases que, né? Estamos trabalhando nisso. Tá ok? Pode deixar que eu vou fazer isso acontecer. Estamos trabalhando para que isso ocorra. Dentro de casa, a promessa para filho é a coisa mais gostosa que tem. Não é verdade? Pode deixar, filho. Depois no final de semana eu te dou isso. Eu recebi um vídeo desses que sai no TikTok da vida. Minha filha mandou. Não sei se vocês já viram. É uma mãe, ela está sendo filmada conversando com um adolescente de 15 anos. E a adolescente dizendo: a senhora não deixa eu ir na festa. Você não vai, é de madrugada, vai passar a noite, eu não quero, você não vai, pronto. Está vendo? Você me proíbe tudo, mas o que eu estou te proibindo? E aí ela começa, e vai esse diálogo, e esse diálogo não leva a lugar nenhum. No final a mãe termina dizendo, a filha dizendo, você é chata. Ela fala, agora que você não vai mesmo. Tá ok? É um diálogo que leva aonde? Quantos daqui não tem filhos hoje ouvindo dessa forma? Porque vocês, quando chegam em casa, quem tem filho, levanta a mão, adolescente aqui. Dos 10, mais ou menos, 10 anos. Ah, legal, tem bastante. Os que estão aqui, provavelmente, quando chegam em casa, é muito bonito. Vocês chegam, filho, já tomou banho? Já, pai, já tomei banho. Já estudou, filho? Todinha a lição, pai. Tenho tudo. Você está ligado você usou o computador hoje só naquilo que eu prometi, pai. Eu não peguei o meu celular hoje mais do que meia hora. É assim? Não, né? Eles fazem escolinha no mesmo lugar. Ok? Só muda de endereço. Eu estava conversando no açougue com um rapaz, eu contei isso já, contando de uma situação. Ele começou a dar risada e falou, espera aí, você está falando do meu filho. Aí nós começamos a conversar. Por quê? Porque o diálogo é o mesmo, não há comunicação. A comunicação ela é tosca, ela é feita de uma forma agressiva. É de agora ou os pais da gente também tinham essa dificuldade? Vocês, os mais velhos, não ouviam dizer a frase de pais dos mais velhos? Essa juventude o quê? Está perdida. Eles usavam transviada. Olha só, essa não vai ter jeito, com esses cabelos compridos. Não é verdade? Com aquelas calças agarradas. Imagina se isso vai dar alguma coisa na vida. Sou eu, com 17 anos. Dá para me ver com o cabelo comprido? Não, né? Então, calça boca de sino, não começa a entregar a idade. Tá ok? Muito bem, era por aí, tá bom? Muito bem.
quando você começa um diálogo, essa cena aqui também é típica. Vocês já passaram por essa situação? Provavelmente, mais ou menos. O rapaz que tem essa situação dentro de uma condição que ele está, que um escritor, um rapaz muito novo, ele falou que ele disse essa frase aqui: eu discordo. Quando ele falou eu discordo, voltem sempre, viu, gente? Eles gostam de acabar. Eu vou mudar esse horário de novo, para eles não ficam, né, não quebram a conversa, tá? Mas voltem. Eu discordo. Ele falou eu discordo. A namorada ficou, ele dizendo, ele teve que se trancar no closet dele. Ela ficou 5 horas, ele trancado, e ela, por que você não me ouve? E falando. O que aconteceu com a relação? Acabou. Porque ele usou as simples frases: eu não concordo com o que você está falando. Vocês já falaram isso? Ele é louco, ele é surdo, tá ok? Nunca me ouve, tá ok? A cena é mais ou menos essa. Ela está falando, o que ele está fazendo? É lógico que ele não está com o dedo no ouvido, mas ele não está ouvindo. Sabe por quê? Porque foram feitos testes muito interessantes, neurológicos, né? Com 42 pessoas nesse teste diversas vezes. Então eles tinham que ficar deitados no teste com vidro, com aparelhos na parte cerebral, e a ideia era o seguinte: apareciam imóveis, uma casa, e eles tinham que dizer, ninguém era corretor nem nada, tinham que dizer o seguinte: quanto você acha que vale essa casa? Não é simples? Então aqueles que concordavam mais ou menos, fluía a conversa. Aqueles que falavam, eu acho que vale 800 mil. Você é louco, você é doido. 800 mil. Essa casa vale mais de 1.400.000. Não, mas que 1 milhão? Aí começava a discussão. O lado do cérebro, quando começava a discussão, que é para funcionar nas respostas, cessava de funcionar. Significava que o que eles estavam falando, ninguém mais estava ouvindo. Então não chega a lugar nenhum. Então quando você falar para alguém eu discordo, cuidado. A gente ouve muito isso. Eu discordo do que você está falando. E agora? Eu tenho que ficar silencioso ou devo falar? O que vocês acham? É ficar quieto e deixar o outro achar que está certo e fazer você engolir sapo bem grande e tal, que vai fazendo mal depois para o estômago, é isso? Não. Existem técnicas, eu vou dar uma delas, eu escolhi essa só para aqui, tá ok? Que é como você supera isso. E isso tem num livro muito interessante, que está relacionado a executivos, tá? No qual uma das regras, ele fala essa daqui exatamente: nunca discorde. Sua mulher falou algo, ouve e não discorde, não vai discordar. Teu marido falou, não discorde, ele é cabeça dura, não discorde. Então eu tenho que concordar com o que ele fala. Se quiser ser ouvida ou ouvido, você não pode discordar de cara. Você não pode falar não concordo, porque isso não é algo racional, é algo emocional negativo. Você está tentando falar para o outro que o que ele está pensando não tem valor. Você está falando que o outro está pensando besteira. Você está querendo dizer para que o outro não sabe de nada. Quem gosta de receber esse tipo de informação quando está discutindo algum assunto, seja para escolher um restaurante, seja para ir numa festa, seja para uma roupa, seja para mudança, seja para coisas mais intensas. A gente gosta de ouvir desse jeito? Tá ok? Não concordo. Como você se sente? Mal. Por que se sente mal? Porque negaram o teu direito. Então o que eu faço, tá? Então vamos lá. Tem solução, viu, gente? Se você quiser manter o cérebro de alguém aceso e receptivo ao seu ponto de vista, não inicie uma resposta demonstrando discordância. Thales Charot, que é uma neuro da área cognitiva, então ela vai vários testes que eles fizeram para mostrar como isso funciona, tá ok? O que você tem que ir fazendo, portanto? Inicie com um ponto que ambos concordam. Vamos supor, vamos no restaurante tal, ou vamos comer tal comida. Não fala, não estou com vontade, porque você já tirou o quê?
a vontade do outro querer fazer alguma coisa. Concorde, dizendo, legal, vamos procurar um lugar para comer. Será que esse é o melhor lugar? Aí você começa a argumentar. Será que não era melhor a gente visitar um novo? Não, a primeira reação que a gente tem qual é? Não. Eu faço treinamento com pessoas e é incrível como as pessoas utilizam a agressividade na resposta que é dada. E técnicas que podem ser utilizadas, que às vezes mudam o comportamento, mudam vidas inclusive. Inclusive profissionalmente. Eu vi gente já ser promovido por técnicas de fala que são dadas, né, para essa pessoa. Essa pessoa, por exemplo, ela tinha um caso que a pessoa entra dentro do meu escritório dizendo, não, diretor de uma grande companhia dizendo, não, entrou falando um baita de um palavrão, dizendo, não aguento mais, esse cara, não vejo a hora que ele volte para o país dele, era um presidente que ia voltar para o país dele, falou, não aguento mais. Ele não ouve, ele quer que eu faça algo que eu sei que não vai dar certo. Eu falei, você já conversou com ele? Walter, você não sabe. O cara é daqueles homens que acham que sabem tudo na vida. Agressivo, você não consegue conversar com esse cara. Não, qualquer palavra que eu faço, ele me nega. Aí eu falei, e se eu tivesse uma ferramenta? Walter, não adianta, não deixou nem eu terminar. Por que ele não deixou terminar? Como estava a mente dele, o emocional dele? Não adianta, ele não me ouve, ele não me respeita. Eu falei, se tivesse uma ferramenta, e a ferramenta eu não vou dar aqui porque ela é longa, mas basicamente diz o seguinte, jamais entenda como funciona o inconsciente de um ser humano. Você tem seu valor. Você está me ouvindo e você tem seu valor. Você não quer mudança. Você quer que mudem, muitas vezes. Você não quer fazer esforço, porque você já acha que o teu esforço é muito grande. Então você prefere negar e culpar outro do que ter aquilo que você está pensando. É teu valor. O outro acha que já sabe tudo. Então quando ele fala para o subordinado, faça isto, é porque ele acredita que é para ser feito. Se você chega para o teu chefe e fala, isso não vai dar certo, o que acontece? Quem trabalha aqui sabe o que eu estou dizendo. Chega para o teu chefe e fala, isso aí não funciona. Fala isso, já começa a fazer currículo. Porque ele já vai te dar, mas se o teu chefe... Eu estou falando na altura de um cara que é líder, tá? Não estou falando de um cara que, será que não funciona mesmo? Que não sabe o que está fazendo lá, que herdou, né? Mas nem sabe o que está fazendo lá. Quando você vai fazendo isso, essa pessoa nega. Mulheres que mandam nos seus maridos, e tem muitas, porque elas... Eu ouvi uma frase muito interessante sobre isso, né? E o Livro dos Espíritos, na pergunta 821 em diante, 817 em diante, vocês leiam, as mulheres leiam, não leiam muito, porque tem uma frase lá que ela quer falar do que as mulheres são até, em determinados momentos, superiores aos homens. Isso foi feito em 1857. Então não leiam muito, senão vocês vão ficar, né, coitados dos homens depois. Mas vocês vão ver, lá na evolução da mulher, com a sociedade, ela evolui, ela cresce, se desenvolve. Nessa pergunta, nessa colocação, é só você ver o que acontece hoje. Qual é a maior reclamação das mulheres? Elas ganham igual aos homens? Elas fazem o clubinho delas? Fazem. Adora. E leva homem para ver. Não convida marido, não. Homens, elas falam cada besteira que vocês ficariam arrepiados na grande maioria. Porque elas têm, e faz bem sair com amigas, faz bem ter o seu universo, faz muito bem. Se não tenha, procure suas amigas, vá buscar isto, mas cuidado com as tuas palavras, porque elas vão estar te condenando. Você é casado e você fala, nossa, que gatão aquele, hein? Pronto. A outra já sai dizendo o quê? Essa daí não dá para andar junto não, vai me dar encrenca. Entende? Aí ela vai no centro e fala, então, meus amores, temos que ter fidelidade, blá, 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 blá. Pronto, acabou a conversa. Tá ok? Então, quando você tem isso, inicia com um pouco que ambos concordam. Olha, concordamos que queremos jantar. Ótimo, estou com vontade mesmo, vamos jantar fora, vamos almoçar fora, eu acho bacana. Legal, você já concordou. Quando você concorda, você abriu o quê?
É um ponto em comum. Quando você concorda, você já tem aí uma estratégia de negociar o lugar que você quer, a comida que você tem vontade. Cuidado para não falar, vamos, mas eu só quero comer isso aqui, você também tem que comer. Vamos, o cara detesta comida japonesa, você quer levar num japonês que abriu. E tem gente que fala assim. Eu tinha uma moça, eu estava conversando com ela aqui na casa, conversando com ela porque ela não tinha no seu modo de agir nenhuma personalidade contra ela, sempre queria ser agradável. As pessoas falavam assim para tudo. E eu falando, você precisa se posicionar, você se sente enfraquecida com isso, você não está sentindo algo que está te faltando, você não percebe que você não tem voz própria, adquira, confia no teu mentor, faça a tua leitura. E ela, eu falei, que bom, eu fiz um teste. Eu tinha perguntado antes que tipo de pizza que ela não gostava, ela falou de atum. Quando chegou no final, eu falei assim, uma outra coisa, não precisamos ter essa conversa qualquer dia numa pizzaria. Abri uma pizzaria aqui perto, tem uma pizza de atum que é maravilhosa. Vamos lá experimentar lá? Vamos! Eu falei, não adiantou nada. Entendeu? Por quê? Porque ela não quer mudar o modo de agir dela, porque ela acredita que tem ganhos com aquilo. Cuidado, porque você não tem ganho com palavras que são vazias, com atitudes que não te levam para lugar nenhum, porque vai chegar uma hora que o teu tempo chega. Nós temos em média 400 mil dias em existência, 400 e poucos, não sei se é mil, agora me faltou o cálculo. Mas o que acontece? A cada existência tua, isso você vai estar depositando, você está colocando na tua vida. Ninguém gosta de ouvir isso. Mas quem já tem 60 anos, 70 anos, já tem que estar fazendo o quê? Cuidando da onde? Só do corpo? Precisa viver entendendo que está partindo para uma nova fase da vida. O Steve Jobs morreu com 56 anos, por aí. Ele teve câncer. Era bilionário, mas não pôde curar do câncer. E ele disse, a coisa mais genial que a vida criou foi a morte. Porque todo dia que eu levanto, eu sei que eu vou morrer. Então eu uso o melhor do que eu posso na minha vida. Então minhas palavras são as mais verdadeiras possíveis. E aí também nossas atitudes vão ser as mais verdadeiras possíveis. Precisa descobrir que você vai morrer? Ou você acha que você vai viver para sempre? Não, você sabe que você vai. Então começa a transformar isso desde já, tá, gente? Começa a aproveitar tudo isso que você tem. Começa ouvindo para o outro, começa ouvindo quando o outro está falando, para se sentir ouvido e responda de um jeito que o faça se sentir compreendido, tá ok? Então, palavras e atitudes que fazem você passar de mansidão, de integridade. Integridade é verdadeiras. Não fale o que você não é. Se não puder falar nada, se cala. Mas não fale o que você não é, porque você não precisa se expor através da mentira. Não tenha medo, porque quanto mais você se apoia na tua integridade, naquilo que você é verdadeiro, você vai ter críticas, você vai ter quem goste e vai ter quem te respeite no final. E o respeito passa a ser verdadeiro, não falso. E você não precisa correr atrás de amizades ou de empregos, ou de pessoas para você se apaixonar. Não, o teu modelo mental vai atrair na vida o que você precisa. E vai chegar o que é teu. Você não precisa estar fazendo determinadas coisas que vão contra a tua moral, só para agradar a esse ou aquele. Não há necessidade. Se eu não frequento determinados lugares, eu não preciso ir. Só porque o cara está indo lá, é meu trabalho. Não é teu trabalho estar naquele lugar. A não ser que você foi contratado para ficar com cliente nas noites com mulheres da vida. Vai. Você aceitou lá, legal, é meu trabalho. Mas se não é, você não precisa estar se expondo desse jeito. Eu tinha um amigo que quando ia assim para boates, com clientes, eu dava risada quando ele me contava, porque ele telefonava para a mulher dele dizendo, olha, eu estou aqui, tá bem. Mas eu estou sozinha. O que é que estava culpando ele? A consciência. O que ele tinha que aprender a fazer? Respeitar a sua consciência. Falar assim, não, lá eu não vou, vocês vão. Mas não, convida em outro lugar, não preciso estar lá. Eu não vou me sentir bem, eu sou casado. A minha mulher vê uma foto, vê uma mulher qualquer, me abraça, tira uma foto, sai no Face, um negócio desse, aí eu tô. Como que eu explico? Por que eu preciso passar por isso?
Isso é integridade. Isso é seguir as palavras que Jesus falou. E nós não entendemos que isso é todos os dias. Para começar a fazer isso, tá? Ter toda essa bondade, esse autoconhecimento, amar a Deus, que trabalha na tua perseverança, tá ok? Deixa um legado na tua vida desse jeito. Se você tem hábito de fazer uma prece, para ter essas mudanças no que você quer, que você vê que tem dificuldade, é muito simples para aqueles que não fazem ainda. Você chega de manhã, de preferência acorda antes, tenha um tempo para você, respira, não deixa a mente ficar confusa, os macaquinhos tocando guitarra aí, que é um conjunto na cabeça da gente que parece tudo, né? Aquela orquestra que fica fazendo uma barulhada, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que sair, e você fica... Recolhe-se, pega um livrinho simples, não precisa pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, nada disso. Pega um livrinho com mensagens simples e pergunta, respira e pergunta a Deus. Bota uma música, a técnica da música, é um cientista que trabalha com a memória, que ensina, muito interessante. Pega uma música, coloca uma música de fundo. Põe sempre aquela música e você lê o que é para aquele teu dia, aquilo que você precisa modificar. Começa, o que eu preciso mudar na minha atitude? Que palavras eu vou ter hoje? Que movimento eu tenho que ter na minha vida? A hora que você fizer isto, ao dormir, você simplesmente liga a música. O cérebro, quando você deita, ele vai rastrear tudo o que acontece, vai acontecer uma série de coisas na parte química e biológica, o espírito sai e o cérebro fica reciclando tudo o que você aprendeu. E é nessa hora, com a música, que ele acelera o teu aprendizado. Então ele começa a trabalhar aquilo que você está recebendo como mensagem, que você diz, quero aprender a fazer isto, quero usar mais nessa situação, eu quero ser... Me ajuda, como eu tenho que agir nessa situação? Eu abro, cai a mensagem, a música chega, quando eu vou dormir eu coloco aquela musiquinha gostosinha lá para mim, não vai colocar se quem é casado, não vai botar uns pagode lá que não, né? Nenhuma música de sofrência, uma música calma, uma música que marca para você, você coloca... Ao dormir, aquela música vai interferindo no seu processo de memorização daquilo que você está aprendendo. Inclusive para quem quer aprender idiomas, ele fala isso. Aquelas pessoas que têm dificuldade de aprender um novo idioma, vai aprendendo as palavras, aí quando deita, a música vai fazendo essa associação. Tá ok? Essa é uma dica que eu quero dar para vocês, nós vamos estar terminando. O de hoje, espero ter ajudado de alguma forma. Não é uma mensagem simples, porque é uma mensagem que só muda a vida da gente e nos faz evoluir. Então não é simples. Porque você vai ter um marco quando você começa a ter integridade. Você vai parar de reclamar, você vai parar de ficar se queixando dos outros, você vai aprender a cuidar de você. Tem coisa mais chata aprender a cuidar de você? Não, né? Porque a hora que você começa a ter o prazer de ter as suas próprias palavras através das tuas atitudes e você se sente íntegra, tudo começa a ficar mais claro na tua vida. Você vai encontrando quem é falso, quem é verdadeiro, você encontra teu caminho, tudo fica diferente. Faça um exercício e vocês vão ver como isso faz você crescer. Aprendam a ler leituras que edifiquem, filmes que te tragam conteúdos. Vai ver filme de terror, o que você aprende num filme de terror? Como matar alguém? Ou como passar susto? Mas eu gosto. Gosta do quê? Tá bom, então assiste. Só que você saiba que ao dormir você está acelerando o quê? A lembrança. Aí qualquer cena correspondente na vida, correspondente, não é exatamente aquela, correspondente, associou, você fica com medo na vida, aí tem medo de sair de casa, começa a ter pânico, não sabe por quê, começa a ter uma série de, porque não está alimentando a mente de forma correta, tá ok? Quer ver? Veja, mas não me convide. Terror já chega ao que tem na vida da gente. Vamos encerrar então, tá ok? Agradecidos a todos, fazer nosso encerramento. Lembrando sempre que o que nós falamos é para o coração de todos. Se porventura, de alguma forma, as palavras construíram outra coisa na mente de vocês, eu peço perdão, porque não é essa a intenção. É apenas de realmente levá-los nessa jornada de ser um cristão no meio espírita. E para isso a gente aprende a ter palavras e atitudes. E atitudes que nós vamos ter agora é uma atitude de coração, com fundo gostoso, da forma que vocês quiserem, tá ok? Vamos buscando assim, pedindo a Deus, nosso Pai.
Pedimos por todos aqueles que estão ao nosso redor, por todos aqueles que são nossos parentes, que estão sofrendo e que nós desejamos que cresçam. Também para aqueles que estão crescendo, que têm felicidade, que são amigos, que eles prosperem e multipliquem cada vez mais o que têm. Pedimos a Deus para que tenhamos cada vez mais próximo do nosso coração um planeta onde o bem seja o bem, não uma promessa vazia de palavras daqueles que muitas vezes estão à nossa frente. Pedimos a Deus que possa entender a dor que trago no meu peito e a certeza que Ele entende porque é meu Pai. Senhor, às vezes choro porque tudo que me acontece, o peso é muito grande. Que eu possa refletir sobre minhas atitudes, meus pensamentos, meus sentimentos, e não me deixar abater. E que eu aprenda, Pai, que eu fui feito de luz. E que eu deixe brilhar isso, escolhendo novos caminhos, novas atitudes, perdoando aqueles que me ofendem, me alegrando com aqueles que se alegram, chorando com aqueles que choram, recordando amigos que muitas vezes ficaram no tempo, aprendendo a ser mais gentil com o porteiro, onde eu faço minhas compras, tratando-os como eu gostaria de ser tratado. Mas que eu não esqueça Deus, Pai da vida, que ao despertar meu dia, eu possa falar obrigado pela vida. Obrigado, Deus, pela vida. E que seja feita em mim sempre a Tua vontade. Quer me ver cada vez melhor. Que assim o seja, Pai. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana, gente.